Quando alguém se torna um cristão, uma das primeiras coisas que ele faz é comprar uma Bíblia. Agora ele é um cristão, portanto precisa de uma Bíblia, correto? Todo mundo sabe disso. Ou talvez ele vasculhe suas coisas e encontre uma que sua tia piedosa lhe deu quando ele se formou no ensino médio. Mas isso levanta uma questão óbvia. E agora? É claro que a Bíblia é importante, como todos nós sabemos. É por isso que ele foi comprar uma Bíblia. E é claro que ele acha que deve ler essa Bíblia. Mas como? Qual livro e em que ordem? E, por fim, qual é a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento? A Bíblia não deveria vir com instruções? Ora, sim, deveria. Talvez esse vídeo ajude um pouco. O início da palavra de Deus remonta à própria criação do mundo. Não há razão para não acreditar que Adão foi a fonte principal para a história narrada nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. A história registrada abrange aproximadamente os últimos 6.000 anos. Os primeiros 3.600 deles estão compreendidos no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Depois, houve um intervalo de 400 anos, o que nos leva ao tempo de Cristo, há cerca de 2.000 anos. O Senhor Jesus estabeleceu sua igreja naquela época e os seus apóstolos foram responsáveis por coletar os ensinos dele, o que eles fizeram com muito cuidado, juntamente com as suas instruções e aplicações autoritativas. Esses escritos do primeiro século constituem o Novo Testamento. Portanto, ao todo, há 66 livros na Bíblia, sendo que 27 deles se encontram no Novo Testamento. Esses dois testamentos correspondem, portanto, a duas épocas diferentes. O Antigo Testamento é amplamente dominado pela história do povo judeu, o Antigo Israel, e o Novo Testamento descreve a formação de um novo Israel. Isso não coloca os dois testamentos em desacordo, porque o Messias e a nova aliança, que seria estabelecida em torno dele, é algo que o Antigo Testamento prediz e o faz centenas de vezes. Se você desse uma cópia do Antigo Testamento a um visitante do espaço sideral e ele o lesse várias vezes com muito cuidado, em algum momento ele voltaria a você e perguntaria onde estava a segunda parte. O Antigo Testamento está claramente se inclinando para outra coisa. Ele é uma coleção de livros que anseia por algo mais. O Antigo Testamento está repleto de prenúncios. Na era cristã, a igreja se expandiu em todas as direções, mas, na providência de Deus, ela criou raízes mais profundas na Europa. Outras regiões certamente tinham cristãos presentes, às vezes em quantidades impressionantes, mas com o tempo a Europa se tornou esmagadoramente cristã. Mas como este ainda é um mundo caído, com o passar dos séculos, muitas corrupções e distorções se infiltraram na igreja da Europa, até que isso finalmente provocou uma grande reação contrária, uma reação que inaugurou a reforma do século XVI. Na reforma, os reformadores procuraram fazer com que a igreja voltasse a se alinhar com o ensino da Bíblia. Um dos seus gritos de guerra era ad fontes, ou às fontes, sendo a principal delas, obviamente, a Bíblia. Seu objetivo era reformar a igreja, não começar uma nova a partir do zero. Os reformadores queriam voltar à forma como a igreja deveria ser construída. E como achavam que algumas das torres de sua época nessa construção eram um tanto confusas, era hora de voltar a examinar os projetos originais. E as plantas desse projeto eram, obviamente, as Escrituras. Agora, a frase mais empregada para descrever essa visão reformada da Bíblia é sola scriptura, que significa somente as Escrituras. Mas é claro que isso gera dúvidas. Somente a Escritura, certo? Mas a palavra somente descreve o que exatamente? As Escrituras não são um único livro que nós lemos, por exemplo. Alguém poderia responder que a Bíblia deveria ser o único livro ao qual recorremos para obter direção espiritual. Mas isso também não é satisfatório. Na verdade, isso expressa um substituto heterodoxo para sola escritura, que poderíamos chamar de algo como nuda escritura,
Apenas eu e a minha Bíblia. Essa abordagem individualista não é tão incomum em nossos dias. E para muitos parece super espiritual dizer algo assim: eu não preciso de nenhum mestre humano não inspirado, porque eu tenho a minha Bíblia. Há dois problemas com isso, e ambos são insuperáveis. Em primeiro lugar, você tem pelo menos um mestre humano não inspirado, que seria você mesmo, no meio da selva, lendo a Bíblia sozinho. Você tem apenas um comentário escrito por alguém bastante ignorante e não usa nenhum outro. Em segundo lugar, se você acabou de dizer que não precisa de mestres humanos não inspirados porque tem uma Bíblia, então por que é que ela mesma diz que você deve se submeter a mestres humanos não inspirados? Veja, por exemplo, Hebreus 13, 7, 17, 1 Timóteo 5, 17, 1 Tessalonicenses 5, 12 e Efésios 4, 11. Então, qual o significado exato de sola escritura? Sola escritura significa que a escritura é a única autoridade final e infalível de fé e de prática. Mas ela não é a única autoridade espiritual em sua vida. Há muitas autoridades espirituais legítimas em sua vida que podem incluir seus pais, seu pastor, seus presbíteros, seu professor da escola dominical, credos e confissões da igreja, os autores de livros cristãos que você leu e assim por diante. Não há nada de errado nisso. Uma pessoa que tem muitas dessas autoridades piedosas em sua vida é, de fato, abençoada. Mas nenhuma dessas outras autoridades é final e nenhuma delas é infalível. Há apenas uma autoridade final e infalível em sua vida, que deve ser as Escrituras. Dizemos que uma autoridade é final se não houver tribunal de apelação além dela. E dizemos que uma autoridade é infalível quando ela está livre de qualquer erro. Todas as autoridades espirituais menores em sua vida são capazes de cometer erros. Elas são, em suma, falíveis. E outra característica de todas essas autoridades menores é que é possível recorrer delas. Elas não são a palavra final. E mesmo que uma autoridade humana afirme ser a palavra final, um cristão que entende o sola escritura pode apelar para a palavra de Deus. Mas além da palavra de Deus, não há apelação. Portanto, a única autoridade espiritual em sua vida que é infalível e final é a Bíblia. É isso que a doutrina do sola escritura afirma. Eu disse anteriormente que a doutrina do sola escritura foi forjada no decorrer da Reforma Protestante. Não é de surpreender que muitos dos debates atuais sobre esse mesmo assunto ocorram entre protestantes e católicos romanos. E uma das questões frequentemente levantadas nesses debates atuais é que precisamos abordar a seguir, sobre o relacionamento das Escrituras com a tradição da Igreja. A Bíblia, propriamente dita, é uma biblioteca de livros. É uma coleção de muitos livros diferentes escritos ao longo de séculos, até mesmo milênios. Portanto, a principal pergunta a ser feita nesse momento é: quem exatamente foi o bibliotecário? Além da inspiração que estava envolvida na escrita dos livros, como quando o Espírito veio sobre Isaías ou quando o Espírito Santo guiou Paulo ao escrever o livro de Romanos, o que estava envolvido na coleta desses livros em um volume singelo encadernado em couro? A Bíblia não é o livro que caiu do céu. Quem reuniu todos esses livros e que autoridade eles têm? A resposta da Igreja Católica Romana é que a Igreja é a bibliotecária e que isso deve significar que a tradição autoritativa da Igreja deve ser considerada uma autoridade paralela à das Escrituras. Isso, como você deve ser capaz de ver de imediato, seria uma negação do sola scriptura. Mas eles estão certos em uma coisa: a Igreja é a bibliotecária. E ela é a entidade que coletou os livros e os recebeu como a palavra de Deus. Foi assim que aconteceu com ambos os testamentos.
A nação judaica era a igreja do Antigo Testamento e foi incumbida de ser a guardiã do Antigo Testamento. De acordo com as Escrituras, os judeus eram os bibliotecários daquela época do pacto. A palavra de Deus diz muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Romanos 3:2. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Romanos 9:3 e 4. Portanto, os judeus foram os bibliotecários de Gênesis a Malaquias. E, na verdade, temos um atestado no Novo Testamento sobre o sumário do Antigo Testamento por meio de uma observação passageira que Jesus fez. Quando ele está proferindo juízos sobre a liderança judaica do primeiro século, ele diz o seguinte: desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Lucas 1:51, e você também pode ver Mateus 23:35. Do sangue de Abel ao sangue de Zacarias. Abel foi morto em Gênesis, o primeiro livro, e Zacarias foi assassinado em 2 Crônicas 24:21, que na ordem judaica era o último livro de seu cânone. Isso era como dizer de A a Z, ou do começo ao fim. Raciocinando por analogia, faz sentido que o bibliotecário dos documentos do Novo Pacto, os 27 livros do Novo Testamento, fosse o povo do Novo Pacto, a Igreja Cristã. Se o antigo Israel era responsável pelo cuidado do Antigo Testamento, então o novo Israel deveria ser responsável pelo Novo Testamento. É aí que entram as categorias final e infalível anteriores. Quando você abre a sua Bíblia e olha o sumário, ele é a palavra da igreja, não a palavra de Deus. O sumário não é inspirado da mesma forma que Jeremias ou 2 Tessalonicenses. Quando se trata da questão da inspiração, temos de reconhecer que o sumário não é mais inspirado do que os mapas e a concordância. Mas isso significa que o conteúdo de toda a Bíblia está em aberto? De forma alguma. O fato de uma autoridade falível como a Igreja ter sido responsável por reunir o cânone das Escrituras e transmiti-lo ao longo dos séculos não significa que as Escrituras devam conter erros. Ser falível não significa que você está errado. Significa que você pode estar errado. Pense da seguinte forma: eu sou uma autoridade muito falível, mas eu estou bastante confiante de que poderia escrever um livro infalível. Eu manteria relativamente curto e teria cerca de 10 pessoas para revisá-lo antes da publicação, e eu seria muito, muito cuidadoso. A primeira página diria algo como: triângulos têm 3 lados. A segunda diria que laranjas são laranja. E a terceira página diria que 2 mais 2 são 4. Eu estou bastante confiante de que conseguiria fazer isso por cerca de 50 páginas. Ao terminarmos, teríamos um livro infalível, porque tudo nele é verdade. Certamente foi produzido por um autor falível. Portanto, dizer que uma autoridade é falível é dizer que ela é capaz de errar, o que não é o mesmo que dizer que ela deve errar em tudo. E quando uma autoridade falível acerta algo, isso significa que a verdade para a qual ela aponta é infalível, porque a verdade é necessariamente infalível. Mas isso não confere a característica da infalibilidade à autoridade que falou a verdade. Como diz o ditado, até um relógio parado está certo 2 vezes ao dia. Martinho Lutero usou outra ilustração para defender um ponto de vista muito semelhante. Quando João Batista apontou para Cristo e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", ele estava dando testemunho de Cristo. Isso não fez dele maior do que Cristo. Da mesma forma, a igreja testifica da palavra de Deus, mas isso não faz com que a igreja seja maior ou igual à palavra. Uma autoridade falível pode testificar de uma verdade infalível, e quando olhamos para o sumário,
É exatamente isso o que vemos. Embora o debate entre católicos romanos e protestantes dê destaque a um desafio à doutrina do sola escritura, no decorrer do último século surgiu outro desafio à doutrina, dessa vez de dentro do mundo protestante. Eu estou falando aqui do movimento pentecostal ou carismático, que considera que os dons de revelação, como a profecia, ainda existem na igreja hoje. Mas por que isso representaria um desafio para a doutrina do sola scriptura? Isso é o que a Confissão de Westminster identificou como o problema dos espíritos particulares. Nosso primeiro desafio era uma autoridade fora de nós mesmos, mas bem distinta das Escrituras. Esse desafio é uma autoridade, que também não é Escritura, mas que surge de dentro de nossas próprias fileiras ou de nossos próprios corações. Então, como podemos responder aos nossos irmãos e irmãs carismáticos sobre essa questão? A doutrina do sola escritura pode nos ajudar aqui? Fundamentalmente, ela nos ajuda a definir o que estamos realmente afirmando. Se alguém acredita que os dons de revelação ainda são dados por Deus hoje em dia, então isso significa necessariamente que o sola escritura é falso. Assim como para o católico romano é a escritura e a tradição, para o carismático é a escritura e algo mais, nesse caso, uma revelação adicional. Se você acredita que o Espírito Santo pode inspirar alguém em sua congregação a falar as palavras de Deus, então isso significa, no mínimo, que você acredita ter em sua posse as palavras que Deus falou. Sempre que alguém diz, assim diz o Senhor, e isso é verdadeiro ou falso. Se for falso, você não precisa ter mais nada a ver com essa pessoa. Mas se for verdade, o que você faz? Como você teria de tratar o conteúdo do que você acredita ser revelação? Você não apenas teria que acreditar que essa é uma revelação de Deus, mas também que ela foi inspirada em português, não em hebraico, e foi dada para alguém que compartilha sua cultura e seus costumes, não para alguém como Jeremias, que viveu há muito tempo, com costumes e práticas diferentes, a maioria dos quais você não conhece. De qualquer forma, a revelação mais recente seria mais relevante para você. Uma resposta comum a isso é apontar que nem todas as revelações de Deus foram incluídas por ele no cânone das Escrituras. Houve profecias que vieram das 4 filhas de Filipe, lá em Atos 21:9, por exemplo. Isso é bem verdade. Elas não são encontradas na Bíblia em lugar algum. Portanto, o fato de Deus ter inspirado algo não significa que devemos tratá-lo como escritura. Bem, na verdade, isso só significa que não temos de tratá-los como escritura desde que não as tenhamos em nossa posse. Como teríamos de tratá-las se estivessem em nosso poder e acreditássemos que fossem genuínas? Em outras palavras, se são palavras de Deus, ele pode dispor delas como achar melhor. Talvez a casa de Filipe tenha sido incendiada e todas as profecias tenham se perdido. Deus é quem sabe. Mas se as tivermos em nossa posse, então teremos a obrigação moral de tratá-las de maneira digna do que dissemos que eram, as palavras de Deus. O fato de defendermos o lugar exclusivo das Escrituras, tratando-as como a única regra final e infalível de fé e prática, significa que estamos simplesmente sustentando a grande doutrina protestante do sola scriptura. Ao mesmo tempo, queremos evitar a armadilha em que alguns caíram, a armadilha de confundir ser o povo do livro com ser um povo livresco. Há uma maneira de se estudar as Escrituras que as trata como um mural a ser observado em vez de uma janela através da qual podemos ver. Jesus falou sobre esse erro quando disse o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Nunca devemos nos esquecer de que falar da autoridade das Escrituras é, na verdade, falar da autoridade de Cristo, e Cristo é uma pessoa.
Portanto, essa não é uma doutrina abstrata e enfadonha. Crer nas Escrituras de tal forma não é negar a orientação do Espírito Santo, a glória da oração respondida, os fardos que Deus às vezes coloca em nosso coração, a maneira, muitas vezes assustadora, com que a providência pode trabalhar em nossa vida. Na verdade, exultamos com esse tipo de coisa, mas nunca tentamos reduzi-lo a proposições que possam ser consideradas como rivais daquilo que Deus nos deu no seu livro sagrado. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6:63. Primeira pergunta: há quanto tempo a Bíblia existe? As Escrituras estão conosco por toda a história registrada. Ela começa com o livro de Gênesis, que nos dá um relato da criação de todas as coisas. Segunda pergunta: em termos estritos, a Bíblia é um livro? Não. Ela é mais como uma antologia ou uma biblioteca, e os livros nela contidos abrangem milhares de anos da história humana. Pergunta número 3: há quantos livros na Bíblia? Ela contém 66 livros, sendo que 27 deles estão no Novo Testamento. Pergunta número 4: o que é a doutrina do nuda escritura? Essa seria a abordagem que diz algo como apenas eu e a minha Bíblia. Outras autoridades espirituais, como mestres, credos, pais ou a tradição da igreja, são totalmente rejeitadas. Pergunta número 5: o que queremos dizer com sola escritura? Sola Escritura significa que a Bíblia é a única autoridade espiritual final e infalível em nossas vidas. Pergunta número 6: como isso deixa espaço para outras autoridades espirituais? Resposta: simplesmente negando que elas sejam finais ou infalíveis. Você pode ter verdadeiras autoridades espirituais em sua vida, como seus pais, seu pastor, mas elas não são finais. Além disso, elas também não são infalíveis. Elas são capazes de errar. Pergunta número 7: o sumário da Bíblia é inspirado? Não. O sumário é a palavra da igreja, não a palavra de Deus. Pergunta número 8: então, se a igreja reuniu os livros da Bíblia, isso não torna a igreja igual ou superior às Escrituras? Resposta: não. João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem que isso tenha feito dele superior a Jesus de forma alguma. Uma testemunha menor pode testificar de uma verdade maior. Foi isso que aconteceu quando a igreja testificou o conteúdo da Bíblia. Uma autoridade falível testificou verdadeiramente sobre as palavras infalíveis de Deus. Pergunta número 9: quais são os dois grandes desafios à doutrina do sola escritura hoje? Resposta: seriam os desafios apresentados pela Igreja Católica Romana e pelo movimento carismático. Pergunta número 10: como sabemos qual deveria ser o conteúdo do Antigo Testamento? Resposta: Jesus falou sobre o sangue de Abel e o sangue de Zacarias. Esses foram mártires em Gênesis e em 2 Crônicas, o primeiro e o último livros do cânone judaico. Pergunta número 11: por que é errado tratar as Escrituras como um mural? Porque é tratá-las como se fossem algo estático. Mas a Bíblia é a forma pela qual Deus se comunica conosco. Nós olhamos através dela, da mesma forma que deveríamos olhar através de uma janela. Pergunta número 12: a doutrina do sola escritura exige que hajamos como se Deus não estivesse ativo no mundo? De forma alguma. Deus responde às orações, ele nos guia, nos protege e assim por diante. Mas não se deve permitir que todas essas coisas desafiem a posição suprema que as Escrituras ocupam.